Pessoal, vamos falar sobre a situação lá na Ucrânia, como é que está a frente de batalha nas últimas horas, e vamos falar hoje sobre a fome de cartuchos que alguns soldados russos já estão sentindo na frente de batalha. Ontem foi uma tranquilidade só, teve pouquíssimo bombardeio russo, vamos entender. Essa notícia foi sugerida, ou essas notícias foram sugeridas por Sagat Bordiev, Escolha um Nome e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, antes de mais nada, vamos dar uma olhada aqui em o que houve ontem aqui no campo de batalha. De novo, mais alguns bombardeios no norte, mas pouca coisa, nada de muito significativo. Aqui em Kharkiv teve uma quantidade um pouco maior, mas via de regra, em toda a frente de batalha, a gente teve relativamente pouco uso de morteiro, de canhões, de artilharia na frente de batalha, né? Isso a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho em mais detalhes. Ontem aconteceu uma coisa inédita também, que foi o fato de que a Rússia não disse que avançou nada, né? Desde o início dessa guerra, dessa invasão absurda da Ucrânia pela Rússia, todo dia a Rússia diz que conquistou alguma coisa, mesmo quando ela não conquista de fato, né? Muita mentira que vem dos russos sempre, mas mesmo quando ela não conquista nada, ela diz que avançou alguma coisa. Ontem, pela primeira vez, não teve nenhuma chamada desse tipo, não houve nenhum anúncio do exército russo dizendo que tomou tal lugar ou tal lugar. De fato, eles tentaram algumas ações aqui em Bilororivka e mais aqui embaixo também, próximo em Svitodarsk, próximo a Bakhmut, né? Bakhmut, como eu falei no último vídeo, ninguém sabe exatamente quais serão os próximos passos dessa guerra, tanto do lado dos ucranianos quanto do lado dos russos, mas supõe-se que os orcs vão tentar tomar Bakhmut. Então, eles tentaram essas cidadezinhas aqui, mas não tiveram sucesso, não conseguiram avançar nada. Então, ontem foi um dia excepcionalmente calmo na linha de frente. Muito pouca artilharia. Aqui a gente está vendo ainda esses símbolozinhos aqui de artilharia, de bombardeio, mas foi muito pouco em relação ao que normalmente o exército russo faz, né? Isso indica provavelmente que eles estão fazendo aquele reagrupamento, aquela pausa que a gente mencionou, que foi ordenada pelo próprio Putin, para reagrupar as forças, né? Preparar para a próxima etapa da invasão deles, né? Mas, como eu também falei no dia anterior, né? Falei que também isso daí indica, de certa forma, o problema da falta de cartucho deles. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, né? Vamos falar um pouco aqui sobre Kherson, porque teve também uma série de eventos por aqui, né? Houve uma série de explosões aqui no meio do caminho. A gente teve mais da estratégia ucraniana de visar depósitos e armazéns de munição dos russos, né? Então, aqui na região de Kilizivka, mais ou menos por aqui, teve esse depósito que foi atingido. Na região de Kherson também, houve, bem aqui no centro da cidade de Kherson, teve também um armazém que foi atingido com equipamento russo. Teve também aqui em Donetsk, então se você olhar aqui em Donetsk também tem vários armazéns atingidos aqui. Esses armazéns todos, tanto aqui em Donetsk quanto aqui em Kherson, não estão tão longe a ponto de requisitarem HIMARS, né? Podem ter sido feitos com artilharia local mesmo, mas seguem o mesmo princípio de justamente visar esse centro de munição dos russos, né? E essa thread aqui explica bem como que isso é uma estratégia muito boa para os ucranianos e que está prejudicando muito os russos, né? Eu ia falar no vídeo de ontem sobre essa mesma thread do Trent-Telenko, mas essa thread aqui é muito parecida e tem basicamente as mesmas informações, né? O Thomas Tiner, que é um especialista militar italiano, que também está na Ucrânia agora, ele está explicando como que a logística russa é terrível em termos de armas, né? Isso daqui, se você reparar, são os armamentos russos sendo carregados em trens. Tipicamente isso daí é carregado num trem lá na Rússia, ele vai de trem até dentro da Ucrânia e aí faz várias paradas em vários depósitos de munição no meio do caminho, deixando a munição. A partir daí, os caminhões russos são usados para pegar essa munição que está nos depósitos e levar para a frente de batalha, né? E qual que é o problema disso daí? É uma operação altamente ineficiente porque, repara, eles ainda usam caixotes isolados, né? Todos os exércitos do mundo já migraram isso para pellets, ou uma espécie de container,
um container de tamanho médio. Não é igual um container de navio, que seria grande demais, mas também não é uma caixinha, cada caixinha de munição dessa. Você tem esse pellet, né, que é um container que já tem muita munição ali naquela unidade. É muito mais fácil de carregar e tirar. Você tem empilhadeiras e guindastes próprios para isso. Então é muito mais ágil esse transporte, essa logística. Como os russos ainda usam essas caixas separadas, que é coisa da Segunda Guerra, isso daqui, claramente a gente está vendo o quanto o exército russo é atrasado nessa guerra, né? Principalmente na questão da logística, a gente já falou sobre isso várias vezes. Então acaba sendo uma operação que consome muito tempo. E aí o que eles percebem? Se os russos não tiverem os trens, eles não conseguem fazer nada. Ou seja, essa logística russa toda depende muito dos trens. Por quê? Porque se for por caminhão, como é uma coisa manual, ia levar muito tempo. E aí, o que os ucranianos poderiam fazer? Poderiam atingir as linhas do trem, né, para impedir que os russos tivessem o trem. O problema é aquilo que a gente já falou, eu fiz até um vídeo lá no Visão Libertária sobre isso, que também os russos tentaram essa técnica de atingir linhas de trem ucranianas, só que esse tipo de técnica é uma besteira. Por quê? Porque linha de trem é um negócio muito fácil e rápido de consertar. Então, por mais que você atinja uma linha, você gasta um míssil, gasta um esforço enorme, atinge a linha de trem, só que é muito rápido eles consertarem isso, eles já têm batalhões próprios para fazer isso, tanto os ucranianos quanto os russos. Então, todas as vezes que os russos tentaram atingir linhas de trem ucranianas, conseguiram atingir, destruíram a linha de trem, ok, em poucas horas a linha de trem já estava funcionando de novo. E a mesma coisa seria se os ucranianos tentassem atingir as linhas de trem russas, né? Então, qual que é a alternativa? A alternativa é justamente atingir os depósitos. Por quê? Porque os depósitos eles são intermediários, eles estão cheios de munição, e no que você destrói aquele depósito, você força os russos a refazerem todo o processo de carregar e coisa e tal, e você está depletando a quantidade de munição que eles têm. Você está dificultando eles a fazer trazer mais munição, né? E isso já começa a dar efeito, né? A grande vantagem dos ucranianos é que tanto com o César, né, com os obuses César, quanto com os HIMARS, eles têm uma alta precisão. Eles conseguem atingir exatamente o ponto que eles precisam, né? Então, por exemplo, você pode ver esse caso aqui, ó, esse caso aqui é esse bombardeio russo em Mykolaiv, né? Então, da mesma forma que os ucranianos destruíram alguns depósitos aqui, a gente tem essa visão aqui dos russos tentando destruir isso aqui, na verdade, não é um depósito de armas, isso aqui é um quartel de uma tropa ucraniana nessa região, e você vai ver que os mísseis dos russos têm um problema. Olha só, primeiro eles acertam, o primeiro acerta um campo vazio próximo, o segundo até acerta a unidade, mas acerta no meio do pátio, ou seja, pode até ter quebrado janela, pode até ter causado dano lá, não estou dizendo que não causou dano não, mas certamente não atingiu a estrutura principal, que é onde estão os soldados nessa unidade, onde seria realmente um ganho para a Rússia, né? Esse é o grande problema, isso é que está fazendo diferença, a questão da precisão do armamento usado pelas duas partes, né? E aqui um outro vídeo muito curioso de ontem. Continuamente a Rússia tem lançado mísseis de longo alcance a partir de Belgorod, visando a Ucrânia, particularmente Kharkiv, né? E ontem aconteceu isso daqui, você vai ver, são 2 mísseis que foram lançados a partir de Belgorod, 2 Iskander, que acabaram falhando aqui. Ambos, você pode ver que ambos entram em parafuso e acabam caindo muito próximo, ou seja, não conseguiram sequer atingir a Ucrânia. Pior, podem ter caído em alguma região ali de próprio Belgorod, causado algum dano interno na própria cidade, né? Isso mostra também mais um pouco desse fator que eu estou falando. A Rússia está perdendo munição, está perdendo os mísseis, está começando a usar cada vez mais estoques mais antigos, estoques mais velhos de munição, o que indica que vão ter cada vez menos efetividade nesse tipo de coisa. Cada vez armas com menos precisão, com menos capacidade, né? E nesse sentido tem aqui um documento que o Igor Girkin, né, trouxe para a gente, justamente falando sobre shell hunger, ou seja, a fome de projéteis, né? Ou seja, o que estão reclamando aqui é justamente que a frente de batalha russa, a artilharia russa, está começando a sentir os efeitos da shell hunger, da falta de munição,
nos últimos dias o exército russo, todo esse avanço que ele fez sobre Severodonetsk, Lysychansk, coisa e tal, foi muito à base de artilharia, foi com uso de muita munição mesmo para conseguir avançar. Mas agora que a Ucrânia conseguiu as armas de mais precisão, uma quantidade maior dessas armas, começou a usar essa tática de destruir os depósitos de munição russos, a situação parece que está complicada, né? Esse texto aqui está em russo, a tradução dele no Yandex está aqui, e está falando basicamente disso daí, falando sobre o colapso dos paióis de munição e dos depósitos russos na região ocupada, né? E que com isso já está começando a haver falta de munição lá na frente de batalha. Os militares já não conseguem mais fazer o que eles estavam fazendo, o que eles fizeram há poucos dias atrás para tomar Severodonetsk, para tomar Lysychansk, que foi usar muita munição, muita artilharia, né? A gente já falou, os russos eles têm problema de pessoal, de infantaria, tem falta de infantaria, e agora eles têm se baseado, portanto, muito na artilharia para avançar. E agora, com a artilharia também precarizada, vamos dizer assim, isso vai gerar um problema. É lógico, toda guerra é uma guerra que as partes têm que se adaptar, então a Rússia vai tentar se adaptar a essa nova realidade de não poder ter grandes depósitos de munição. Como que eles vão fazer isso a gente não sabe, mas o fato é que neste momento os ucranianos estão com uma vantagem grande nisso daí. Pode ter certeza que essa pausa que o Putin colocou aqui para reagrupar e coisa e tal, também é uma pausa para repensar essa estratégia, porque eles estão vendo que o pouco que eles avançaram aqui, eles não conseguem mais avançar devido à estratégia ucraniana. Eles vão ter que repensar agora como é que eles vão seguir adiante nessa guerra, né? E, bom, ao mesmo tempo, a gente tem visto os ucranianos agora com uma disposição diferente, né? Essa reportagem aqui saiu num jornal ucraniano, está em ucraniano aqui, mas eu já traduzi ela para o inglês, e basicamente o que eles estão falando aqui é justamente que os ucranianos pararam de economizar munição. Está chegando mais armas ocidentais, mais munição ocidental. É verdade que há poucos dias atrás a Ucrânia ainda estava com um desfavor enorme em relação à Rússia. O Zaluzhny falou que nessa batalha de Severodonetsk e Lysychansk eles estavam em desvantagem de 45-1 em termos de munição, ou seja, para cada 45 tiros de canhão ou de obus que as tropas ucranianas recebiam dos russos, eles conseguiram dar um tiro contra os russos, então eles estavam realmente com muito pouca munição neste momento, mas o que eles estão dizendo aqui é que a coisa mudou nos últimos dias e que eles estão um pouco mais com mais capacidade de gerar esse tipo de ataque, principalmente usando agora as armas ocidentais, porque o problema da Ucrânia é que ela tinha todo o exército baseado em armas soviéticas e estava com dificuldade de conseguir manter a produção de projéteis da era soviética, com um perfil soviético, com o calibre, né, necessário para os canhões soviéticos. Agora, com as armas ocidentais chegando, isso está mudando, os ucranianos estão conseguindo revidar mais fogo. Ainda estão em desvantagem em relação aos russos. Mas repara como é que as duas coisas começam a fazer diferença. De um lado você tem os russos com dificuldade agora de ter munição e os ucranianos com mais facilidade devido ao apoio ocidental, né? E cada momento que a gente está falando está chegando mais apoio do Lend-Lease e de outras frentes de apoio aí para a Ucrânia, né? O próprio Zelensky falou que o exército já está preparando avanços em várias direções, em Kherson e Zaporizhia particularmente, ou seja, a gente está falando, Zaporizhia é essa região aqui. Eu falei em alguns dias em alguns avanços que os ucranianos tiveram aqui, e aqui em Kherson também a gente sabe que tem muito avanço, a gente não tem informação final, até por questão de segurança do próprio exército ucraniano, eles não estão divulgando exatamente o quanto que eles estão avançando aqui, mas a gente sabe que eles estão muito próximos de Kherson, e essa região aqui é uma coisa que realmente a gente tem que observar, porque se os ucranianos tomarem a ponte de Kherson e a ponte de Nova Kakhovka, na verdade aqui não é ponte, é uma represa, mas se tomarem esses dois pontos, os russos que estão nessa região toda aqui estão isolados, porque eles não têm como atravessar esse grande rio aqui. O rio Dnipro é um rio muito grande para se fazer uma ponte temporária
ou coisa do gênero. Então você pode isolar uma grande parte das forças russas aqui. É a estratégia deles para essa região e da mesma forma aqui em Zaporísia, né? Bom, e saindo da parte militar para outros assuntos correlatos, a Comunidade Europeia evidentemente está preparando um plano de emergência para o corte total do gás russo. Isso deve acontecer nos próximos meses. E, de novo, é aquilo que eu falo para vocês, a Europa vai ser prejudicada com isso? Evidentemente que vai. Evidentemente que vai ser difícil, o preço do gás já subiu na Europa e vai continuar subindo. A tendência é subir ainda mais, principalmente à medida que for chegando o inverno, mais para o final do ano. Mas para a Rússia isso vai ser muito pior. A Rússia está com muito mais dificuldade de manter suas receitas, de manter a sua economia sem poder vender o gás para a Europa. A Europa é o grande cliente cativo que a Rússia tem. Ela pode vender o gás por um preço caro, de forma barata, para a Europa, né? Ela pode vender para a China, para a Índia, para outros países? Pode, é lógico que pode, mas ela vai vender mais barato e o custo desse transporte é muito mais caro do que para a Europa. Então, no final das contas, isso acaba sim prejudicando muito mais a Rússia do que a Europa. E numa mostra de que os russos estão desesperados mesmo, com falta de pessoal nessa guerra, os russos estão oferecendo a possibilidade para prisioneiros lutarem na Ucrânia. Então, se você está numa cadeia na Rússia, eles vão te dar o clean slate, ou seja, vão liberar você totalmente de todas as acusações que você tem, e um bônus de 3.500, aqui eu imagino que seja dólares, que eles estão usando o símbolo de dólar, se você sobreviver 6 meses na Ucrânia, né? E mesmo assim tem muito prisioneiro que prefere não fazer isso. Isso aí mostra desespero. Lembra, prisioneiro pode ser pessoas particularmente cruéis e coisa e tal, né, com um baixo senso moral, mas isso não necessariamente ajuda na frente de batalha. Imagina você lutar na frente de batalha, que é uma região que você, na guerra, você tem que confiar muito nos seus parceiros, nas pessoas que estão ao lado de você. Imagina você ter essa confiança com pessoas que são ex-presidiários, que já mataram, que já roubaram, que já fizeram um monte de maldade. Eu sinceramente acho que isso daí é pior para a moral da tropa do que você não ter nada, ter menos gente, né? Isso é um princípio que você sempre vê em forças armadas nesse tipo. Todo pelotão, todo grupo de soldados é fundamental um confiar no outro, né? E quando você bota ex-presidiários assim no atacado, né? Um ou outro pode ter uma ficha pior ali, mas quando você bota um monte deles junto, isso não vai dar muito certo não, né? Enfim, mostra o desespero da Rússia neste campo, né? O Putin anda perdendo apoiadores cada vez mais, né? Parece que um dos principais padres lá na Rússia se declarou contra a guerra na Ucrânia. Lá na Rússia tem essa confusão muito grande entre igreja e Estado. Então o Putin tirou o cara, mas isso mostra como cada vez mais ele está perdendo apoio, mesmo entre o pessoal que, em tese, é apoiador do Putin, mesmo lá o Kirill. O Kirill é o cardeal máximo deles lá, né? Ele continua apoiando o Putin e coisa e tal, mas mesmo entre os padres da igreja ortodoxa não tem mais tanto apoio assim, né? Isso sem contar, lógico, nos absurdos lá de detenção de pessoas por falar fake news, né? Fake news é o que eles chamam a verdade lá na Rússia, né? Se você falar a verdade lá na Rússia, eles chamam de fake news, e daí, por exemplo, essa jornalista foi internada num hospital psiquiátrico na Sibéria. Meu amigo, os gulags estão voltando, é isso daí mesmo, Rússia cada vez mais caminhando para o passado, né? Outro problema aqui, a gente já tinha mencionado isso, vale a pena relembrar, mas é a questão de que as próprias companhias russas estão recusando a fazer seguro de aeronaves russas, pela questão do problema das manutenções, né? A Rússia, para quem não lembra, logo no início dessa guerra, os países que têm aeronaves, que fizeram leasing de aeronaves para a Rússia, que o leasing é uma espécie de aluguel com opção de compra, né? É muito comum em aviação isso. Então, na verdade, a companhia aérea ela fica pagando aquela aeronave a vida toda de uso da aeronave, mas as empresas que fazem esse leasing, que dão esse dinheiro, estão todas no Ocidente. Então, elas pediram as aeronaves de volta, a Rússia então tomou a decisão de nacionalizar a frota, ou seja, simplesmente encampou
todos os aviões que estavam na Rússia, e o pessoal russo na época até comemorou, olha, tá vendo, Putin, olha só, Putin sacaneou o Ocidente, coisa e tal. E eu falei na época isso, olha, não, isso não quer dizer nada, isso vai dar problema, por quê? Porque agora essas aeronaves não têm manutenção mais, não recebem peças mais, e agora até as companhias de seguro na Rússia não estão fazendo mais seguro das aeronaves. Então, isso mostra para você o problema que está causando lá. É lógico, as aeronaves continuam voando dentro da Rússia, mas pode saber que se você tiver um acidente, tiver um problema, meu amigo, não tem seguro de nada mais lá. Bom, isso daqui é uma história interessante sobre uma das conversas interceptadas em que um comandante parece que vendeu a posição das tropas dele para a Ucrânia em troco de dinheiro, né? A gente não dá para saber se isso daqui realmente é verdade ou não, se isso aqui realmente aconteceu ou não, até porque quem fala que é uma pessoa que critica o comandante por ter feito isso, então pode ser que simplesmente a pessoa não esteja satisfeita com o superior hierárquico dela, esteja reclamando e coisa e tal, mas mostra um problema real, né? O que a gente vê, de fato, o mais provável aqui é que isso não tenha acontecido, mas o que a gente vê, de fato, é os ucranianos que estão na região ocupada pelos russos têm ajudado as forças armadas ucranianas, né? Mesmo em Donetsk e Luhansk, que são regiões separatistas, né? Que na verdade foram invadidas pela Rússia desde 2014, a verdade é essa. E a condição de vida ali deteriorou muito. O número de pessoas, se havia algumas pessoas lá no início que realmente apoiavam a separação da Ucrânia, esse número é cada vez menor, e muita gente nessas regiões tem ajudado o exército ucraniano dando informações de localização de tropas russas e de depósito de munição, esse tipo de coisa, né? Ainda mais agora com a possibilidade da Ucrânia entrar na comunidade europeia, o que todo mundo sabe significaria uma melhoria da qualidade de vida para o povo ucraniano. No final das contas, tem muita gente nessa região a favor dos ucranianos mesmo, e por isso os russos ficam nessa ideia de que, pô, comandantes estão vendendo a localização dos soldados por dinheiro. Não descarto, não. Russos podem perfeitamente fazer isso. Bom, essa notícia aqui é só para mostrar para o pessoal que tem gente que fala aqui nos comentários de vez em quando, ah, Peter, você está falando a versão da imprensa tradicional. Eu falo, não, mas nunca que eu estou fazendo isso. Eu já falei outras vezes, a imprensa tradicional está do lado de vocês nos sets. Olha aqui, essa aqui é uma reportagem do New York Times, reproduzida pelo Globo, então não tem como ser mais mainstream do que isso, falando que, não, que os ucranianos já estão desistindo, já estão se perguntando se não é melhor ficar com os russos de uma vez e coisa e tal. Meu amigo, a mainstream são vocês que estão do lado dos globalistas, do mainstream, do pessoal que quer dominar o mundo inteiro. O Putin é o maior globalista de todos. Vocês que estão errados nessa história, e eu tenho certeza que vocês vão perceber isso mais adiante. Bom, outra coisa curiosa, para não deixar o engraçado sair, né, mais uma vez, o presidente da Duma, né, que é a Assembleia Legislativa Russa, falou que, olha só, para os Estados Unidos lembrar que o Alasca é um território russo também, que a gente tem algo para reclamar ali também no Alasca e coisa e tal. É isso, Rússia, vai lá, ataca o Alasca. Adoraria ver isso acontecendo. E por falar em casos antigos de soberania e coisa e tal, a presidente da Suécia esteve lá em Kiev recentemente e levou de lembrança para o presidente da Ucrânia um decreto assinado pelo rei Charles XII. Para quem não sabe, a Suécia já foi uma superpotência na época, lá no século XV ou XVI, se não me engano. Agora pode ter me falhado a memória, depois dá uma procurada aí no Google. Mas ela já foi uma potência naquela região, já dominou boa parte do que hoje a gente conhece como Rússia. E inclusive São Petersburgo era sueca, né, aquela região ali toda. Enfim, e em determinado momento o rei sueco Charles XII, que foi acho que foi a época que a Suécia tinha a maior extensão territorial, ele reconheceu a independência da Ucrânia, né? Então tem um documento, ela deve ter mandado uma cópia desse documento para o Zelensky, reconhecendo a independência da Ucrânia. Legal, bacana, um símbolo mostrando, porque isso mostra mais um contra-argumento aos russos que dizem que a Ucrânia nunca existiu, que sempre foi um pedaço da Rússia. Não, ela existiu. Até o rei da Suécia, na época, reconheceu a independência dela, né?
Enfim, e para concluir aqui, o Zelensky manda um abraço para o presidente do Paraguai, porque eles estão fazendo uma série de novos acordos e coisa e tal, e o presidente do Paraguai reafirmou o apoio à Ucrânia, e isso daí para você ver, né, como é que Bolsonaro está deixando a gente para trás nessa história de ficar com amizade com Putin, o Putin totalmente decadente, totalmente sem apoio interno, inclusive, e Bolsonaro apostando nesse cara que não tem como ajudar o Brasil em nada, só piorando a nossa situação. Esse é o maior erro do Bolsonaro. Aí, a propósito, essa foto aqui foi uma foto tirada dentro de uma instalação lá na Rússia mesmo. Os caras, para fazerem propaganda do Putin, botaram a cara do Putin nesse negócio aqui, só que com a grade, assim, fica parecendo o Putin na cadeia. Depois eles até tiraram a imagem do Putin por conta disso, mas é lógico, isso daqui não deixa de ser uma previsão do futuro. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.